Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal, esse espaço é um lugar onde você aprende a conviver melhor com você, a conviver melhor com quem você ama e aproveitar o melhor da vida, né? Amando e sendo amada. Para quê? Para que você viva um amor leve, para que você viva um amor com conexão, sem insegurança, sem insatisfação, sabe? Sem medo de perder a pessoa que você ama, sem ciúme, sem desconfiança, aproveitando realmente o teu relacionamento. E como é que você aproveita melhor o teu relacionamento? Como é que você se livra do ciúme e das desconfianças que aparecem no teu dia a dia? Justamente quando você cria conexão com quem você ama. O objetivo é justamente que você crie essa conexão para viver um amor leve, para aproveitar a vida ao lado de quem você ama. Eu sou Elke Paiva e eu vou te conduzir nesse caminho, né? Eu sou idealizadora desse projeto, desse programa, por um amor leve, por um amor com conexão. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, inclusive diferente do que a gente tem conversado aqui durante esses outros dias. A gente vai falar sobre a questão de não trabalhar fora. Será que não trabalhar fora contribui para o surgimento do ciúme? Será que a pessoa, quando ela só fica em casa, quando a responsabilidade dela é a casa, é os filhos, né, o marido, a esposa, será que essas pessoas, isso é uma porta de entrada para que o ciúme entre na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre essas pessoas, homens ou mulheres. É muito mais comum ver mulheres nessa situação, mas a gente sabe que também tem homens que dividem esse papel com a esposa, né? Apenas um trabalha fora, enquanto o outro tá em casa, cuidando da casa, dos filhos e das responsabilidades que são ali mais do lar mesmo, mais uma coisa da questão da dinâmica da casa. E olha, cuidar de casa e cuidar de filho não é algo fácil, viu? Tem muita mulher que preferiria estar trabalhando fora do que estar em casa, cuidando de casa e de filho, porque realmente é um trabalho bem exaustivo, é um trabalho cansativo que suga muito da pessoa. E aí, será que isso é uma porta de entrada para o ciúme? Será que quando as pessoas ficam em casa, elas sentem mais ciúme? Por que será? E se elas sentem, né? Por que será que isso acontece? Para aqueles casais que uma das partes não trabalha fora, será que a parte que fica em casa fica mais propensa a sentir ciúme? E se sim, por que isso acontece? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Isso pode ser enfrentado de uma forma diferente entre homens e mulheres. Tipo, homens e mulheres podem ter percepções diferentes sobre o mesmo assunto. A mulher que fica em casa talvez tenha a percepção diferente sobre o homem que fica em casa. O que depende disso, essa percepção? Tudo depende da mentalidade. Tudo depende das crenças que a pessoa tem sobre qual é o seu papel dentro da família e depende também da maneira como ela foi criada, da maneira como ela enxerga a família e o relacionamento dentro da cultura que ela vive ali. Então, tudo depende mais de mentalidade do que necessariamente do que é o ideal, certo? Se ela acredita que a família ideal é onde os dois saem para trabalhar, provavelmente vai ter problema, né? Ela vai se sentir em algum momento insatisfeita com aquilo ali. Mas se ela sente que isso é algo comum, que é assim que ela exerce o papel dela e o valor dela no relacionamento, provavelmente vai ser super tranquilo de se levar, né? Vai ser tranquilo de lidar com essa situação. Então, tudo depende, dessa mentalidade. A gente vai apresentar aqui alguns efeitos colaterais. O que são esses efeitos colaterais, né? É o que pode ocasionar. O que isso pode ocasionar no teu relacionamento? Pode ser que isso ocasione ciúme? Sim. Pode ser. Eu já começo te afirmando que sim, isso pode ser uma porta de entrada para o ciúme, mas eu vou te dizer por quê. Pode ser que seja também, há diferenças. Existem situações de que o marido fica em casa, a esposa fica em casa, mas é algo pontual, tá pré-determinado. Esse ano ou pelos próximos 5 anos, você vai ficar aqui, eu vou trabalhar fora e a gente vai se virar dessa forma. Ou pode ser que isso seja uma situação que ficou
estabelecida como o comum. É isso que vai acontecer, é assim que funciona a dinâmica da casa de vocês. Então, existem coisas diferentes. De repente é uma situação pontual que só precisa ser vivida naquele momento e vale a pena fazer esse sacrifício quando a pessoa vê que isso é um sacrifício, ou realmente é a dinâmica da casa, é a cultura de vocês. Eu vou te ajudar também a definir critérios para que você consiga avaliar se essa situação está sendo boa para você, para o seu relacionamento, para o seu marido, para a sua esposa, ou se está sendo prejudicial. Para você avaliar como essa situação impacta na sua vida, né? Na sua vida amorosa, no seu relacionamento, porque a gente sabe que relacionamento é uma coisa que você precisa cuidar, né? E aí, às vezes, você põe família, filhos, casa e tal, e esquece do relacionamento em si, né? Da conexão ali, de estar juntinho com a pessoa que você ama, de estar sempre ali se sentindo que há uma parceria, que vocês realmente estão juntos. E eu quero falar sobre isso, né? A importância de falar sobre isso. Calma, é o que vamos por partes, né? Antes eu vou te dizer o que eu não vou te dizer aqui. Eu não vou te dizer o que funciona e o que não funciona. Eu não vou te dizer isso. Sabe por que eu não vou te dizer isso? Porque cada família sabe a forma que se organiza. E cada família tem que se organizar como ela acredita que é o correto. Cada relacionamento precisa acontecer da forma como você e ele acreditam que é o correto, né? Que é o melhor para vocês. Cada um vive da forma que quer viver. Então, não vou dizer o que é certo e o que é errado. O que é muito ruim e muito prejudicial é você tentar se encaixar no modelo dos outros. Porque você sempre vai achar o modelo do outro é melhor. Só que quando isso não é o que você quer para você, sempre vai te incomodar. Sempre vai parecer que não tá bom. Então eu vou te dar aqui alguns princípios e você vai encaixar isso na sua vida conforme aquilo que você acredita e conforme a forma que você quer viver. Você acha que é o melhor para viver. Então não tem uma fórmula certa, não tem o que dizer o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona. Eu vou te mostrar princípios e você vai aplicar esses princípios, você vai pensar sobre esses princípios da forma que melhor se encaixar na tua vida. E aí, eu tava falando, né? Por que esse tema é importante? Esse tema é importante porque, veja, sem perceber, pode ser que isso atrapalhe o relacionamento do casal. Pode ser que isso atrapalhe a conexão que você tem com ele. Ou pode ser que isso atrapalhe a conexão que você tem com ela. Né? São situações diferentes, né, quando se trata de homem e mulher, mas os dois estão ali inseridos nisso. Tanto quem fica em casa, quanto quem sai para trabalhar, tem essa necessidade, né, de se sentir conectado. Relacionamento é conexão. Quando você sente ciúme, quando você sente insegura, quando você sente insatisfeita com o teu relacionamento, é porque geralmente está faltando conexão. Está faltando você perceber que as suas necessidades estão sendo supridas, né? Que você é um com a outra pessoa. E aí, quando você entende alguns fatores que são silenciosos, mas que estão envolvidos nesse estilo de vida, né? Que é um trabalho, outro fica em casa, fica muito mais fácil prever os problemas que podem acontecer e fica também muito mais fácil resolver os problemas. Você consegue resolver os problemas com mais leveza quando eles surgirem. A gente vai tentar traçar um caminho para que você reflita e previna algumas coisas que podem acontecer. E olha, acredite, uma coisa é certa, sempre vão surgir problemas. Você querendo ou não, sempre vão surgir problemas. Podem ser problemas internos de vocês, podem ser problemas trazidos por outras pessoas, porque às vezes vocês estão se dando bem nessa dinâmica, mas aí vem outra pessoa e diz alguma coisa aqui, né? Faz uma crítica, e aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, fica preocupada. Então, é provável que sempre existam problemas. E isso faz parte da vida. Problema faz parte da vida. Não tenha medo de problema, tá? Problema a gente resolve, mas é nítido saber que problema faz parte da vida. Então, vamos lá. Digamos que é um casal, existe um casal, digamos não, é um casal, um trabalha fora e o outro é responsável pela casa. Isso é uma dinâmica não tão comum
porque a maioria das pessoas trabalham, as duas trabalham fora, né, por todas as questões sociais, culturais e tal. Mas geralmente quando a gente vê isso, né, um trabalhando fora e o outro ficando em casa, geralmente são os homens que trabalham fora e as mulheres ficam em casa para cuidar da casa, dos filhos e tal. É muito comum ver mulheres fazendo isso. Só que existem também homens que ficam em casa, dão suporte ali que a mulher precisa na criação dos filhos, no cuidado com a casa, porque uma casa dá muito trabalho, a gente sabe disso, a gente sabe bem disso, e ficam ali dando esse suporte. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de desajustado de fazer isso. A única coisa que vai determinar se vai dar certo ou não, ou se isso vai trazer condições negativas para o teu relacionamento ou não, eu até já te falei, a única coisa que vai dizer se vai funcionar ou se não vai funcionar, se isso vai prejudicar o teu relacionamento ou se não vai prejudicar o teu relacionamento, é isso aqui, ó. Mentalidade, cabeça. Tanto sua, que trabalha fora, que assume todas as responsabilidades financeiras, quanto dele, certo? É a cabecinha, é o que você pensa, é o que você acredita, é como você vê essas coisas que vai determinar se isso vai ser bom ou não, se isso vai ser prejudicial ou não. Não tem nada de certo ou errado nisso. A única coisa é como você enxerga isso, como você interpreta essa situação. E eu tô te dizendo isso por quê? Porque a maneira como você foi criado, a maneira como você enxerga a sua família, tudo isso influencia na forma como você vê o relacionamento. Então, para o homem é um pouco mais complicado, porque o homem culturalmente e biologicamente, biologicamente quando eu falo é mesmo uma questão hormonal, ele tem uma necessidade de ser o provedor e de se sentir o provedor. Ele tem também uma necessidade de ser protetor e se sentir protetor. E aí tem toda a questão, né, da proteção física, mas tem também a questão da proteção financeira que tem com a família. Então há essa necessidade tanto cultural quanto biológica de que o homem se sinta ali protegendo a sua família, provendo a sua família, cuidando da sua família. E aí eu volto a dizer, né, pode ser que isso para ele não seja tabu e tudo bem, mas pode ser que seja. E aí ele tá desconstruindo algo dentro dele para ficar em casa, para fazer as coisas, né? Assim como com as mulheres, isso também pode acontecer. De repente, se você é uma mulher mais independente, né? Mais ali resolvida, mais pra frente, assim, com energia masculina muito forte, pode ser que você se sinta totalmente incomodada de ficar em casa. Então, tudo depende da sua cultura, daquilo que você acredita, né? De como você enxerga que deve ser um relacionamento ideal. Geralmente, o homem tem essa necessidade de ser o provedor e de ser o protetor. E ele precisa ser reconhecido por isso. A mulher geralmente é reconhecida pelo cuidado, né? Pelo carinho, por essas questões mais delicadas. O homem, ele é reconhecido por ser provedor, ser protetor. Então, pode ser que quando ele não trabalhe fora, ele se sinta como alguém que não provê. Ou ele se sinta como alguém que não protege. E aí ele se sente dependente da mulher. E, dependendo do que ele acredita e de como foram as suas raízes, isso pode ser adoecedor. Não só para ele que está em casa, mas também para a mulher. Que quando a mulher acredita que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que ser o provedor, né, é o protetor, quando ela percebe que ele não é isso, ela acaba se frustrando, por mais que os dois tenham decidido que isso é o melhor para a família naquele momento, entende? Então, todo o segredo da questão tá aqui, tá? Em como você enxerga a situação, na interpretação que você tem dela, né, nas crenças que você tem sobre relacionamento. E eu falei que isso pode ser adoecedor para o homem. Por que que pode ser adoecedor para o homem? Porque pode ser que ele se sinta diminuído. Pode ser que ele se sinta inferior. E com isso, consequentemente, pode ser que ele se sinta inseguro. Isso vale para homens e mulheres, certo? Ao mesmo tempo, se ele entende, ou se ela entende que estando, né, em casa,
ele está provendo o ambiente para sua mulher, ainda assim ele entende que estando em casa ele protege, ele cuida da sua família, ele vai se sentir bem mais seguro. Porque é como se você estivesse aqui e ele estivesse aqui, né? Quando ele se sente diminuído. Quando ele sente que ele cumpre o papel dele, ele vem para cá. Da mesma forma é a mulher. Quando ela sente que ela cumpre o papel dela, ela se sente como igual com a pessoa que está trabalhando fora. E culturalmente, isso é muito forte. Isso é muito forte na nossa sociedade, né? Essa necessidade da mulher ser independente, também essa necessidade do homem ser independente, é algo que está muito forte e muito enraizado aqui na nossa cabecinha. Mas o melhor é que todo mundo tem liberdade para escolher a forma como vive. E todo mundo tem liberdade para repensar, para fazer diferente e para não seguir os padrões, contanto que, na verdade, que isso funcione para você, contanto que isso funcione para sua família, que isso te permita alcançar o objetivo que você quer viver bem com quem você ama, quer se sentir amada, que é amar também. Tudo depende de como ele interpreta a situação. Tudo depende de como a pessoa que está em casa interpreta essa situação. Né? Para as mulheres acontece a mesma coisa, só que culturalmente e biologicamente, como eu falei, as mulheres elas se sentem bem menos desconfortáveis nessa questão dessa posição de cuidar da casa, porque culturalmente, né, isso é aceitável, isso é mais normal, né, para as mulheres do que para os homens. Só que, dependendo, né, de quem seja a pessoa, de como ela pensa, de como ela enxerga a família, nos homens e nas mulheres geram sentimentos diferentes. No homem pode gerar frustração, por ele achar que ele não está cumprindo o papel dele. Pode gerar vergonha, principalmente quando ele se compara com os outros amigos de vocês. E ele percebe que todos os outros maridos trabalham fora e ele não. E pode gerar também insegurança, de que você encontre alguém mais interessante, mais viril do que ele, né? Que você admire outra pessoa e deixe de admirar ele. Na mulher, o que mais gera na mulher é insegurança. Por achar que ele pode se apaixonar por outra pessoa, né? Não te admirar tanto e acabar se interessando por outra pessoa. Então, na mulher é mais insegurança. No homem é algo que gera muitas outras situações, justamente por não ser uma questão cultural tão comum. E tem realmente uma barreira cultural sobre isso. A chave é o seguinte: quando ficar em casa, diminui a percepção de valor que a pessoa tem sobre ela mesma, aí sim começam os problemas. Quando a pessoa percebe que o seu valor está diminuído porque ela fica em casa, aí começam os problemas. Geralmente é na pessoa que fica, mas isso surge com mais frequência com a pessoa que fica em casa do que com a pessoa que trabalha fora. Então, se isso é um comum acordo entre vocês, saiba que existe uma possibilidade de que a pessoa que aceitou aquilo ali, que vocês entrarem em acordo e tal, se sinta diminuída por conta da atuação dela, por conta, né, do que ela faz comparado com aquilo que você faz. Então, enquanto ele ou ela sentir que tem valor naquilo que faz em casa, naquilo que faz com a família, vocês estão seguros, porque os dois estão se sentindo seguros e os dois estão sentindo que estão cumprindo o seu papel dentro de casa. O que você pode fazer quando surgirem os conflitos é o seguinte: o que você pode fazer, na verdade, para evitar que surjam os conflitos. Porque o que acontece? Pode ser que em algum momento surjam, sim, problemas, como eu falei. Provavelmente vão surgir problemas. E você precisa saber lidar com isso. Para prevenir que esses problemas surjam, eu vou te alertar, né? Eu já te alertei sobre esse problema que pode acontecer, da pessoa se sentir melhor e tal, da pessoa se sentir diminuída, na verdade, e não se sentir bem, fazendo aquilo ali, sentir que o seu valor está diminuído. Então, o que você pode fazer para amenizar essas situações ou para prevenir que essas situações não aconteçam são duas coisas essenciais. Primeira, reconhecer a importância mesmo do trabalho que ele faz em casa, o que ela faz em casa, né?
Afinal, pensa o seguinte, só é possível que você trabalhe fora, se dedique o tanto que você se dedica, porque ele tá ali, dando todo o apoio que você precisa em casa. Quando você chega, a casa tá arrumada, né, os filhos estão bem cuidados. Então, é importante reconhecer esse trabalho. É através desse trabalho que ele ou ela faz em casa que você se concentra mais, que você se concentra melhor em ganhar mais dinheiro para a família, né? Você tem um suporte ali que te diz, vai, voa, que eu tô aqui te dando suporte, eu tô aqui te dando a base. Então é importante reconhecer isso. É importante também valorizar a disponibilidade da pessoa em fazer isso em prol da família. Às vezes você pensa, ah, não, é obrigação, eu não tenho que valorizar nada, né? Foi o combinado, cada um faz sua parte. Mas do mesmo jeito que ele valoriza, né, o trabalho, ele ou ela valoriza o trabalho que você faz fora, né, o suporte financeiro que você dá, tudo isso, é importante também valorizar essa disponibilidade, porque hoje em dia, na cultura que a gente vive, a pessoa se disponibilizar a ficar em casa para cuidar da casa e da família é um ato que merece valorização, sim, porque querendo ou não, ele teve que abrir mão de algumas coisas. Você pensa, ah, mas só tá em casa. Não, teve que abrir mão de alguma coisa. Talvez teve que abrir mão do ego, né? Dizer, não, tudo bem, eu permito que isso aconteça, né? Eu vou me colocar nessa situação. Às vezes teve que abrir mão da segurança financeira para poder ficar em casa. A pessoa abriu mão de alguma coisa. Então é preciso que você valorize isso. Então, reconhecimento e valorização evita que você tenha problemas, né? Previne que você tenha problemas futuros com relação a pessoa se sentir diminuída ou sentir que o seu valor está diminuído devido a não trabalhar fora. Agora eu vou te fazer uma advertência. E essa é uma advertência pessoal, baseado em casos, em situações que eu já vi e que eu já acompanhei. Como eu falei, não tem nada de errado em você ficar em casa ou seu marido ficar em casa, né? Não tem nada de errado em sua esposa ficar em casa ou seu marido ficar em casa. Não tem nada de errado com isso. Agora, pode ser que, com o passar do tempo, isso se torne um problema para você. Pode ser que com o passar do tempo, mesmo você reconhecendo, mesmo você valorizando, mesmo você, né, demonstrando que a pessoa pode se sentir segura, que você reconhece o valor do trabalho que ela exerce ali, né, que você sabe o quanto ela se dedica para a família, apesar disso, pode ser que existam problemas. E o que eu vou te falar agora, às vezes é um pouco polêmico, certo? Então, é a minha opinião baseada em situações que eu já acompanhei e em estudos também que eu já vi, né? Estudos de casos sobre essa situação. Por mais que a pessoa fique em casa, tem uma coisa que não pode acontecer. Ele não pode se acomodar. Ele e ela não pode se acomodar. Se você é uma pessoa que você acredita que o seu marido, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o mantenedor da casa, ele tem que ser o seu protetor, ele tem que liderar, ele tem que tomar a iniciativa, pode ser que em algum momento você se frustre com ele. Quando ele, né, está dentro de casa, porque é comum a pessoa se acomodar. Se você acredita que a sua esposa, ela precisa ser uma pessoa independente, que precisa buscar o trabalho dela, que precisa fazer as coisas dela, né, e contribuir com a casa, pode ser que em algum momento também você se frustre, porque é comum a pessoa que está em casa se acomodar. Então, o que não pode acontecer, e na verdade o que acontece com muita frequência, é justamente isso. A pessoa não pode se acomodar, mas ela acaba se acomodando. Por quê? Porque o ambiente de casa, ele é um ambiente que favorece a acomodação. Não tem para onde você correr, né? Você tá ali em casa, na mesma rotina, você não vê muitas pessoas, então você não se obriga a se arrumar tanto. Você tá sempre com as mesmas perspectivas. Então isso vai fazendo com que você se acomode. Não é que a pessoa queira se acomodar, é que ela acaba se acomodando devido à situação. Mas quando a pessoa se acomoda, isso deixa o relacionamento bem difícil. Isso não é uma coisa que acontece em 6 meses. Talvez isso nem aconteça em 1 ano.
Mas com o passar do tempo, isso vai acontecendo e isso vai minando o teu relacionamento. Silenciosamente, isso vai minando o teu relacionamento. Então, o que acontece com muita frequência é a pessoa se acomodar. Se você é aquela pessoa que precisa de um marido que tem iniciativa, que tenha postura, em algum momento você vai olhar para ele e vai sentir que está faltando alguma coisa, porque houve uma acomodação. Quando as pessoas ficam muito tempo em casa, cuidando dos filhos, da casa, parece que murcha a perspectiva. E com isso, a outra parte vai começar a perder a admiração pela pessoa. Infelizmente, isso é muito mais comum de acontecer do que a gente imagina. E aí você tá no ambiente corporativo, você tá trabalhando, você vê caras que querem crescer, que querem conquistar várias coisas, né? E você se empolga com aquilo ali, porque você também tá nessa perspectiva, você também tá nessa vibe. E aí quando você chega em casa, você vê seu marido acomodado, né? Com mancha de tempero aqui na comida, né? Um marido que não sonha em conquistar mais nada. Um marido que faz uma limpeza da casa muito bem, mas que não tem iniciativa para te proteger, né? Não tem iniciativa para você se sentir ali cuidada, para você sentir que tem atenção. Você vai perdendo a admiração. Você vai perdendo a admiração com o passar do tempo. Por quê? A acomodação tira a admiração. E a admiração é essencial para que você se conecte com ele, para que você realmente viva um relacionamento bacana. Isso acontece com o tempo, tá? Isso não acontece de imediato. Então você pode dizer, o que isso não acontece no meu relacionamento. Ótimo. Mas fica de olho, fica esperta, né? Fica esperto para que isso realmente não se torne, para que você se previna quando quiser acontecer, né? Um quiser se acomodar, você já se previna disso e consiga driblar a situação. É justamente como se fosse aquela situação, você anda de carro, mas você sabe que andar de carro pode te ocasionar um acidente. Não é o comum, mas você se previne. Como é que você se previne? Você coloca o cinto de segurança aqui, né? Para prevenir se acontecer algum acidente, você se sentir segura. É justamente isso aqui que a gente está fazendo, uma prevenção. Eu tô dizendo situações que podem acontecer e que é até comum que aconteçam e você vai ficar esperta, né? Você vai ficar ali ligada para que, se isso começar a acontecer, você já consiga mudar o jogo. Se você precisa que mude totalmente a rotina de vocês, que ele saia de casa, né? Que ele vá trabalhar, que ele conquiste as coisas dele, que ele te faça se sentir protegida, que ele seja o provedor, para que você volte a admirar ele, para que a família de vocês se mantenha unida, faz isso. Faz isso, certo? Não vai simplesmente deixando o brilho ir se apagando e deixa de lado. Não faz isso. Eu tô te alertando justamente para que isso não seja algo silencioso. Para que, se isso acontecer, você já esteja esperta. Poxa, eu sabia que isso podia acontecer. E agora? O que eu posso fazer para reverter essa situação? Sabe? Porque relacionamento, principalmente quando a gente já está numa fase mais madura da vida, é algo que precisa ser preservado. É muito desgastante. É muito desgastante você romper um relacionamento que tinha tudo para dar bom. E às vezes é mais uma questão de postura, mais uma questão de comportamento do que necessariamente o sentimento. Existe um sentimento? Existe, mas você precisa se esforçar para manter esse sentimento vivo, né? Relacionamento é atitude, amor é atitude, é você se propor a estar ali, né, com aquela pessoa, a se conectar com aquela pessoa diariamente. Da mesma forma, acontece, né, tanto com homens quanto mulheres. Às vezes você vê uns homens bem cuidados, bem vestidos, e aí você chega em casa e vê seu marido todo malamanhado, né, todo com as roupas lá sem graça, barrigudinho, roncando no sofá, e você pensa, poxa, por que meu marido não é igual aqueles homens que eu vejo lá fora? E acaba deixando de reconhecer aquilo que ele faz em casa. Por quê? Porque existe uma necessidade maior em você, que é a necessidade de ser cuidada, de ser protegida, é a necessidade de se sentir segura com ele. Entende? Da mesma forma podem acontecer com os homens quando chegam em casa e vê as mulheres, né? Trabalha ali o dia todo com as mulheres bem cuidadas, bem vestidas, bem arrumadas. De repente chega em casa, a mulher tá com as roupas lá rasgadas, toda, né, esgarçada a roupa, o cabelo, Jesus. E aí ele pensa, poxa, por que a minha mulher não se importa com a aparência, né? Por que a minha mulher não... Eita, porque a minha mulher não se importa com a aparência, não se cuida bem.
tudo isso pode ser prejudicial para o relacionamento. Tudo isso pode fazer com que um perca a admiração pelo outro. Por quê? Porque relacionamento é uma conquista diária. E para você se sentir bem no relacionamento, para você sentir que o relacionamento vale a pena, as suas necessidades emocionais precisam ser supridas. A sua necessidade de cuidado, de atenção, de carinho, de se sentir importante, essas necessidades precisam ser supridas para que você se sinta bem no relacionamento. E aí a gente às vezes não entende por que é tão difícil manter um relacionamento hoje. Justamente porque o relacionamento, ele só faz você sentir que tá viva, né? Que aquilo ali, que o relacionamento tá funcionando e que tá dando certo, quando as suas necessidades emocionais são supridas. E hoje, não é difícil você manter uma pessoa financeiramente. Hoje não é difícil você se manter financeiramente. Antigamente era isso era tido como obrigação, né? Do marido lá manter a esposa financeiramente e tal, e prover as coisas que ela precisava. Mas hoje, os relacionamentos, eles estão bem mais difíceis de se manter, porque não é apenas uma questão financeira, mas é principalmente uma questão emocional. E muitas vezes, você não sabe lidar com as suas necessidades emocionais, muito menos com as necessidades emocionais do seu marido, ou da sua esposa, né? Então, ou do seu namorado, ou da sua namorada. É muito comum sentir aquela sensação assim, simplesmente a química acabou. Eu não sei, ele é uma pessoa maravilhosa, mas não tá dando certo, né? Acabou o brilho, eu não tô vendo mais por que continuar essa situação. Por que aparece esse vazio? Justamente porque as suas necessidades emocionais não estão sendo supridas. E aí você pensa, ele é muito bom pra mim, ele cuida da casa muito bem, ele é um pai excelente, só que eu não tenho mais aquela química, né? Eu não tenho mais aquele, meu Deus, que homem, né? Eu não sinto mais aquele tesão nele. Por quê? Porque, desculpa a palavra, mas você não sente mais aquele desejo por ele, aquela atração, aquela coisa. Por quê? Porque a tua admiração, ela foi sumindo. Ela foi, aos poucos, silenciosamente, ela foi se dissipando. Por você não ter nele a pessoa que você gostaria de ter. E muitas vezes essa pessoa que te protege, essa pessoa que tem iniciativa, essa pessoa que se importa com você, essa pessoa que tá ali, né, sendo sua base forte. E aí, né, você precisa se perguntar algumas coisas. Eu te falei que tem alguns critérios, né, que você precisa considerar quando você quer descobrir se isso está sendo bom para você ou se isso está sendo prejudicial. E aí você precisa se perguntar sobre as questões emocionais mesmo. E a fazer uma avaliação constante sobre essas questões. Constante não é toda semana, tá? Mas constante no sentido de a cada 3 meses, a cada 2 meses, saber como é que tá a outra pessoa. E conversar isso de uma forma aberta. Não é pra ter vergonha de conversar isso, né? Você tem que saber como é que tá esse homem que tá em casa. Ele está se sentindo valorizado? Ele sente que ele cumpre o papel dele? Ele se sente respeitado? Ele se sente reconhecido pelo trabalho que ele exerce? Essa pergunta vale para homens e para mulheres, tá? Ele é uma pessoa que te enche os olhos de admiração? Você olha para ele, você olha para ela e diz assim, poxa, que cara maravilhoso, né? Você admira ele, não só no sentido das coisas boas que ele faz, mas você admira ele porque ele supre as suas necessidades, você olha para ele com admiração pelo homem que ele é, ou pela mulher que ele é, não simplesmente pelo dono de casa que ele é, ou pela dona de casa que ele é. Você consegue entender? É encher os olhos de admiração pelo homem, pelo teu parceiro. E aí você tem que se perguntar, né? Ele se vê menor do que você? Ele acha que o que ele faz é menor do que o que você faz, então o trabalho dele tem menos valor? Ele se vê melhor do que você? Ele se vê menor do que você? Ou ele se vê realmente como seu parceiro, como seu igual? Ele sente que o que ele faz é suficiente? Ou ele sente que fica sempre devendo alguma coisa, sabe? Com a impressão de que tá sempre faltando alguma coisa para que ele seja reconhecido. Ele tem aquela sensação de que tá sempre devendo, que tá sempre em débito.
precisa se perguntar isso e ele precisa ter as respostas para isso. Ele sente valor naquilo que ele faz? Você sente valor naquilo que ele faz também? Então, são questões que precisam ser consideradas para que você saiba se o teu relacionamento, né, se essa dinâmica que vocês escolheram para o teu relacionamento pode estar sendo prejudicado ou não por isso. A ideia é o seguinte: quando homens e mulheres têm papéis pré-estabelecidos dentro de casa e cada um cumpre o seu papel, é muito mais fácil das coisas fluírem bem. Ao mesmo tempo, você precisa considerar que esses papéis precisam respeitar as necessidades emocionais de cada um. Se ele tem necessidade de se sentir reconhecido por ser provedor, por ser protetor, por ter iniciativa, provavelmente em algum momento isso vai incomodar ele. Se sua mulher, né, tem a necessidade de ter o dinheiro dela, de buscar, né, ter a individualidade dela, ter as conquistas dela, em algum momento pode ser que isso seja prejudicial. Da mesma forma, se você é mulher e o seu marido fica em casa, você tem que se perguntar: eu tenho necessidade de ter um homem que tenha iniciativa, que queira conquistar o mundo, né, que tenha essa proatividade de me proteger, de ser provedor? Porque a partir disso, a partir das responsabilidades bem definidas de cada um e das necessidades emocionais sendo supridas, né, exercendo esse papel, você consegue suprir suas necessidades emocionais, as necessidades emocionais dele e ele as suas, né, é recíproco, é uma troca. Se essas duas coisas estiverem alinhadas, provavelmente vocês vão superar todos os problemas com muita facilidade. Mas se essas coisas não estiverem alinhadas, aí sim, surge o ciúme, a desconfiança, a insegurança, a insatisfação, aquele vazio, aquela necessidade que está faltando alguma coisa, né? Aquela sensação de que está faltando alguma coisa, porque existem algumas necessidades não supridas. Então pensa sobre isso. Os papéis estão bem estabelecidos, cada um tem as suas responsabilidades certas no relacionamento e as responsabilidades que vocês exercem estão de acordo com as necessidades emocionais de vocês e a partir disso vocês vão começar a desenrolar. Se não tiver, vai fazendo adaptações, né? Vai ajustando, porque o mais importante é que você ame e que você seja amada. Considere esses princípios, vê o que se encaixa na sua vida, né? Considere essas ideias, vê o que se encaixa na tua vida, o que pode ser feito diferente e se tiver alguma dúvida, se quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem, certo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho um vídeo sobre as necessidades emocionais, que aí você pode entender melhor sobre quais são essas necessidades, né? Geralmente para a mulher, cuidado, carinho, atenção e compreensão. Básicas, né? Isso se desenrolam durante a vida. Para o homem, é reconhecimento, aceitação. O homem precisa se sentir aceito e ele precisa sentir que você confia nele. Ele precisa sentir confiança nele para que ele se sinta bem, para que ele se sinta realmente amado. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida você já sabe, né? Pode mandar mensagem. Um beijão. Tchau, tchau.